Glória a Deus, louvado e exaltado seja o seu bom nome. E que nessa noite Ele fale profundamente a cada coração aqui presente. Deus derrame sobre nós a sua palavra santa. Palavra que tanto carecemos, que tanto precisamos. Eu tenho certeza absoluta que o que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite é algo que algumas pessoas aqui precisam há muito tempo ouvir. Amém? É algo que vai ter uma clareza sobre alguns aspectos da vida de algumas pessoas aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3, e leremos os versículos de 15 a 17. Juízes, capítulo 3, versículos de 15 a 17. Aleluia. Juízes, capítulo 3, de 15 a 17. Mesmo assentados, como uma congregação se encontra, vamos acompanhar essa leitura bíblica. Versículo 15. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram como pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa debaixo da roupa. Vamos orar ao Senhor para que Ele traga o sentido desse texto de maneira completa aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Nosso Deus, bendito Pai, nesse momento, Senhor, o Senhor já preparou para nós o alimento espiritual e o Teu Espírito Santo nos prepara para receber, prepara o nosso coração. Ó Deus, que haja uma atenção completa da nossa parte, que nada mais, nada mesmo nos perturbe, distrai a nossa mente, o nosso olhar, mas que nesta noite, ó Deus, neste lugar, o Teu Espírito Santo agindo sobre nós e em nós, traga, ó Deus, ao nosso coração o entendimento completo das Tuas verdades santas, para que possamos, ó Deus, ser moldado conforme a Tua palavra e a Tua vontade, e que haja nessa noite, ó Deus, uma aceitação total a tudo aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, porque a Tua palavra é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e nós a recebemos de bom grado no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o livro de Juízes, ele aborda um período muito difícil da história da nação de Israel. E esse período abrange um total de 365 anos, então é uma fase longa da história do povo de Israel na antiguidade. E diz que nessa época não havia rei em Israel. E Deus levantou homens segundo o seu coração para julgar o povo, homens para mostrar o caminho ao povo, e esses homens eram chamados de juízes. Durante essa fase, a nação de Israel teve 13 juízes, e entre eles, nós queremos nessa noite destacar o juiz Eude. Eude foi o segundo juiz que julgou, que comandou, que liderou o povo de Israel. Embora o que nós encontramos nas Escrituras seja algo tão pouco, tão escasso, nós só temos 18 versículos na Bíblia que falam sobre a história desse homem. Mas Eude julgou Israel durante 80 anos, então foi um longo período. Quando ele assumiu num estado de calamidade. A nação tinha sido invadida pelos moabitas. O povo clamou a Deus por socorro e Deus levanta um juiz, levanta Eude. Mas Eude tinha algo que era considerado um grande problema naquela cultura, que era considerado um problema grave na sua época. Eude era canhoto. E isso naqueles dias era considerado uma deficiência grave.
Olha que aqui alguns um pouquinho mais velhos sabem que nós ainda vivemos tempos que os canhotos sofriam preconceito, né? Eram motivos de chacota. Eu lembro bem na minha infância. Como? E geralmente em cada família tinha um, né? Eu tinha um irmão na minha família que era canhoto. Minha neta Giovana é canhota, né? E não era fácil. Às vezes alguns pais não aceitavam. Quantas vezes eu vi pais, eu sei de vocês, né? Pai forçando a criança a ser destra. E eu vi pais que a menina começava a escrever e quando percebia que era canhota, ficava lá forçando a criança, né? Pois é. E na época isso era considerado uma deficiência física. Mas aqui eu começo a falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração, irmãos. É difícil entender e aceitar as escolhas de Deus. Entender por que Deus escolhe algumas pessoas. Por que Deus escolheu um canhoto numa sociedade de destros? Por que Deus escolheu alguém que era mal visto aos olhos dos homens para liderar o povo? Um canhoto tinha dificuldade de se alistar no exército. Pra vocês terem uma ideia. E olha quanto eles precisavam de homem. Logo imagina um jovem não fazer parte do exército da sua nação. Era considerado inútil, uma vergonha. Porque era um momento de glória quando ele podia se alistar nas forças armadas. Os judeus tinham um preconceito e tinham até algumas ideias terríveis. Eles achavam que o problema do canhoto é que a Bíblia, os ensinamentos dos mais antigos diziam que, né, o Messias sentava à destra de Deus. Então do lado esquerdo estava coisa ruim. E pensavam dessa maneira. A primeira coisa que uma criança, quando se percebia, entendia que essa questão do canhoto na vida, a primeira coisa que ela se apressava em tentar aprender a cumprimentar com a mão direita. Olha só. Aí você imagina, para uma criança, o pai dizendo cumprimenta com a mão direita para que as pessoas não percebam que você é canhota. E daqui a pouco acontecia o ato falho, né? Sem perceber, a criancinha estendia a mão esquerda. Porque essas eram as dificuldades. Irmãos, às vezes nós não entendemos por que Deus nos colocou para fazer algumas coisas se tinham outros mais indicados que nós. Por quê? Por que o Senhor? Tinha tantas pessoas que poderiam fazer isso melhor, com mais desenvoltura. E nessa noite eu queria pensar um pouco com vocês sobre essas escolhas estranhas de Deus. Por que Deus escolhe alguns que sejam considerados tão estranhos para aquela missão? Nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes sobre o fato de Deus ter escolhido Eude. E uma das primeiras coisas, irmãos, que nós podemos perceber nessa história é que a escolha de Deus por Eude mostra que Deus, ele é soberano em suas escolhas. Deus é soberano em suas escolhas. E sabe o que significa o fato de Deus ser soberano em suas escolhas? A primeira coisa que nós temos que entender, querida, é que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deus não erra. Deus não se engana. Deus não se confunde. Por mais que a escolha dele aos olhos dos homens pareça um absurdo. O fato de Deus ser soberano sobre as nossas vidas significa que ele pode nos escolher para missões que nós não gostaríamos de fazer. Mas ele pode escolher. Irmãos, algumas coisas que Deus coloca nas nossas mãos para fazer. O Senhor tem certeza? Sou eu mesmo. Às vezes nós até fazemos a contragosto, mas Ele é soberano.
Se Deus é soberano, significa que Ele não tem que nos dar satisfação acerca das suas escolhas. Ele escolhe. E tem horas que nós queremos explicação demais. E explicação que nos convença. E Deus não tem que nos convencer. Irmãos, Deus escolheu José para cuidar do futuro da família dele, mesmo sendo ele um dos mais novos dos irmãos. Por quê? Por que não escolheu o mais velho? Por que não escolheu o mais experiente? Escolheu a mim. Deus escolheu a viúva de Serepta para sustentar o profeta de Deus durante vários dias, sendo ela a mulher mais pobre daquele lugar. Ela não tinha sequer para ela. E Deus diz: alimenta o meu servo. Por quê? Tinha tantos homens ricos, abastados, que poderia sustentar aquele homem e um exército de homens durante anos. E aquela que não tinha foi justamente aquela que Deus escolheu. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus é soberano na tua vida. Para de questionar as escolhas de Deus. Para de questionar. Para de ficar com interrogatório. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Ele é soberano. Cabe a nós entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, confiar nele, irmãos. Deus não errou ao escolher Eude para aquela missão. Deus não errou a colocar sobre você uma responsabilidade que você acha grande demais. E que você olha outras pessoas em sua volta que tem mais preparo que você, que tem mais estudo que você, que tem mais condição que você, que tem mais experiência que você, mas Deus escolheu você. Sabe por que as escolhas de Deus às vezes nos parecem estranhas, irmãos? Porque Deus nos vê diferente do que as pessoas nos veem. Deus olha para você e olha você diferente até mesmo do que você se vê. E isso acontece porque o olhar de Deus não é contaminado pelos preconceitos humanos. Aleluia. Não é, irmãos? A visão do homem é deformada, é cheia, sabe, irmãos, de preconceitos. Onde todos enxergam problema, Deus enxerga propósito. Amém? Tá muita gente questionando porque Deus já tem um propósito estabelecido. Irmãos, Deus olha para nós e não enxerga nosso passado, mas Deus enxerga onde pode nos usar no futuro. Aleluia. E nós às vezes, irmãos, ficamos olhando para o passado das pessoas. Deus não olha para nós, irmãos, a partir da perspectiva do que erramos, mas onde podemos acertar e ser úteis. E nós ficamos o tempo todo questionando por que fulano de tal, porque ele tem uma mancha, porque ele tem um erro, porque ele tem uma falha, porque ele tem algo que eu não aceito no passado dele. Mas Deus não nos enxerga assim. E aleluia, porque ele não nos enxerga assim. Irmãos, onde todos olham e enxergam desvantagem, Deus olha e enxerga a diferença que Ele colocou em você. Amém? Olha só. Alguns olham e enxergam o defeito. Deus está dizendo, aquele é o diferencial dele. Glória a Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos ficar tristes se alguém na nossa casa, porque às vezes acontece dentro da nossa casa, se alguém no nosso trabalho, se alguém na nossa igreja, se alguém no nosso ministério tenta nos excluir, porque não aceita algo em nós, porque
que não aceita o fato de Deus ter nos escolhido para fazer aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém pode excluir aquele a quem Deus escolheu. Ninguém pode. Não importava o que as pessoas pensavam, Deus escolheu Eude. E o fato de Deus ter escolhido Eude, irmãos, nos ensina que uma limitação que temos não é empecilho para Deus nos escolher. Amém? Uma limitação que você tem não é empecilho para Deus te escolher. Aos olhos humanos ele era limitado. Deus olhava e não enxergava aquilo como um empecilho para Deus agir na vida dele. Deus pode nos usar da maneira que ele nos fez. E vai nos usar, irmãos. É curioso porque o texto mostra que Eude vai usar exatamente aquilo que as pessoas achavam que era o defeito, que era a limitação. Ele vai usar aquilo ali como arma. Quando ele vai combater o inimigo, o que surpreendeu o inimigo, irmãos, é que ele usou a arma com a mão esquerda. E alguns achando, esse não serve para lutar, esse é incapaz, ele é inapto. Nunca diga isso. Nunca diga não para uma missão que Deus colocar no teu coração. Não diga: Senhor, eu sou pequeno demais, eu já estou muito idoso, tem tanta gente mais jovem. Nós não podemos fazer isso. Irmãos, Deus nos fez seres limitados e cada um de nós temos as nossas limitações. Se há algo comum, aos seres humanos, são as limitações. Elas só mudam. Talvez alguém aqui, a limitação é na área da saúde, mas outro a limitação é na área das finanças, mas outra limitação é na área do conhecimento, mas outra limitação é na área emocional. Mas isso não nos impede de sermos usados por Deus. E nós não podemos colocar no altar do Senhor para dizer: eu não vou fazer, Deus, porque o Senhor me fez limitado. Moisés tentou. Senhor, não falo bem. Tem tantos homens que falam de maneira fluente, tem tantos homens com uma dicção perfeita, eu sou o gago. E será se Deus não sabia que Moisés era gago quando chamou Moisés para liderar o povo? Onde que aquilo era empecilho para Deus agir na vida dele? E às vezes, irmão, nós ficamos nos apegando a algumas coisas. Moisés se tornou um grande libertador, Moisés se tornou um grande estadista. Pedro, irmãos, era tão limitado de conhecimento, tinha pouco ou quase nenhum estudo. Alguém poderia ter olhado para Pedro e imaginar como ele será um dos pais da igreja, como o Senhor confiou a este homem a missão de liderar a igreja que está sendo gerada. E quem olha Pedro desenvolvendo aquilo fica impressionado com a desenvoltura, com a maneira que Deus usa de forma poderosa. E não importa quais são as tuas limitações, Deus pode te usar apesar disto. Não importa se você é pobre, não importa onde você mora, não importa as suas dificuldades, Deus pode te usar, porque Ele usa quem Ele quer. Ele é soberano. Quando eu olho para Deus escolhendo Eude para liderar o povo, irmãos, eu aprendo aqui que você não precisa ter o que todo mundo tem para ser bem sucedido. Eu não preciso ter o que todos têm. Eu não preciso entrar nessa paranoia social
que eu tenho que ter uma casa assim, que eu tenho que morar em lugar tal, que eu tenho que ter carro tal, que eu tenho que ter o cabelo assim, que eu tenho que ter os dentes assim, que eu tenho que ter essa estatura, que eu tenho que ter esse peso, que eu tenho que estudar naquela faculdade, que eu tenho que falar desta maneira. Eu não preciso disso. Irmãos, na hora da guerra, os soldados usavam uma espada longa, cortava bem dos dois lados. Até a espada de Eude era diferente. Ela era curta. Ela parecia muito mais um punhal do que uma espada. Talvez alguns dizendo: você vai para a trincheira do inimigo e vai com essa faquinha e achando que vai fazer diferença. E aí muitas vezes, irmãos, nós começamos a cair na tentação que Saul fez com Davi, tentar colocar uma capa que todo soldado usa. Mas você não é todo soldado. Deus te fez diferente. E louvado seja Deus pelas diferenças que Deus estabeleceu entre nós, irmãos. Porque Deus nos usa e vai precisar de cada uma delas para a sua boa obra. Deus não deu a todos os mesmos dons, mas há diversidades de dons na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Deixa Deus te usar com o que você tem. Deixa Deus te usar com o que você tem. Quando Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés vai clamar a Deus porque estava sendo atacado pelo exército de Israel, estava diante do Mar Vermelho. E Deus diz: olha o que tem nas mãos, um cajado, usa esse cajado. Mas os governantes tinham um cetro real, esculpido em marfim, cravejado com pedras preciosas. Ele tem um pedaço de madeira, usa esse pedaço de madeira e faz a diferença. Irmãos, para derrotar Golias, Davi não tinha um arco, Davi não tinha uma grande lança, nem sequer armadura. Ele usou uma funda. E aquilo ali foi a diferença. Entendo que Deus está falando conosco. Sansão, certa vez, para enfrentar os filisteus, tudo que ele tinha era um osso de uma perna de um jumento. E foi com aquilo ali, era o que tinha disponível no momento que Deus usou. E às vezes nós estamos reclamando o tempo todo para Deus, porque Senhor, só deu isso. Nós temos um olhar aguçado, apurado para o que nos falta. Senhor, está faltando. Está faltando, Senhor, está faltando o segundo pavimento da casa. Aí você fica brigando com Deus, reclamando o tempo todo. Senhor, está faltando uma calça nova. Está faltando o tempo todo na frente do Senhor, reclamando pelo que está faltando. E às vezes nós não conseguimos nos envolver na obra de Deus, nos entregar para sermos usados por Deus, porque estamos o tempo todo alegando que nos falta. Pastor, está faltando um seminário. Pastor, está faltando um dicionário assim. Está faltando isso, aquilo, outro. Usa o que você tem e faz a diferença. Eu gostaria de ter uma manhã desocupada para estar evangelizando. Você tem 1 minuto por dia, usa esse minuto por dia. O problema é que nós nos apegamos a desculpa demais. Eu gostaria, de ter milhões para ajudar na obra do Senhor. Usa teu R$1, usa teus R$10. Usa o que você tem e abençoa, e Deus multiplica. Quando ele vai para a guerra, o que ele tinha era aquela faquinha. Se para alguns não era espada, nas mãos do Senhor, ele vai se transformar num hábil guerreiro. Porque Deus, irmãos, quando nós colocamos o que temos nas mãos do Senhor, Deus multiplica, Deus acrescenta, Deus nos dá versatilidade, e aquilo ali se torna algo grandioso para abençoar vidas. Quando Deus escolhe Eudes, irmãos, o que nós percebemos aí
é que a garantia de que a missão será bem sucedida é a presença de Deus e a escolha de Deus. Amém, queridos? Às vezes nós achamos que a missão, ela será bem sucedida se nós desenvolvermos todos os atributos, todas as competências, e nós começamos a inverter o processo e entender então que a garantia do sucesso somos nós. A garantia, queridos, é que Deus estará conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele o que você precisa para fazer a diferença. Ele é a garantia de que tudo irá bem, é Deus com você. Poderia ter sido outro, mas Deus escolheu você. E se Deus escolheu e Ele está com você, louvado seja Deus, nós temos a fórmula perfeita para o sucesso. Deus está comigo, Deus está conosco. Você não precisa necessariamente de muito dinheiro para ser bem sucedido. Sabe o que você precisa? De Deus na tua vida, de Deus com você. Amém? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Você não precisa de ter uma saúde de ferro para ser uma pessoa feliz. O segredo da felicidade é Deus na tua vida, com você a cada dia, porque Ele te ensina a viver com as tuas dificuldades, com as tuas limitações, e no momento certo, se for da vontade dEle, Ele resolve. Louvado a Ele, irmãos. Você não precisa de uma pessoa para te dar uma oportunidade. Às vezes nós estamos lá, mas ninguém me dá uma oportunidade, ninguém enxerga para mim. Você precisa ser obediente a Deus. E o mais, a vontade dele vai se realizar na tua vida, quer as pessoas queiram, quer não. Eu queria terminar essa reflexão dizendo 3 coisas bem simples, mas muito poderosa na minha vida e na tua vida. Deus escolheu você para ser a resposta de oração de alguém. Você já imaginou isso? Alguém pode estar orando do outro lado da cidade, ou bem perto de você, dizendo: Deus me ajuda. E Deus te coloca na vida dessa pessoa e diz: está aqui a minha ajuda. Aleluia. Irmãos, depois que eu descobri isso, a nossa vida passa a ter um sentido tão grandioso. Imagina, eu sou a resposta da oração de alguém, porque Deus me usa para abençoar. Deus me usa para edificar. Mas um dia desse, olha, um gesto tão nada, tão pequeno, de pegar uma cesta básica e levar para alguém. Eu não sabia nem para quem levar. E aí nós temos uma congregação numa comunidade bem pequena com o pastor, e nós fomos para o culto. Ele estava lá na Betânia, e eu cheguei e disse: olha, eu estou com esse cesto aqui, Deus mandou para entregar para você. Eu não tinha às vezes nenhuma pessoa específica, e eu entreguei para ele. E naquele momento ele com a esposa celebraram. Irmãos, eu saí do culto, era 9h30, porque a gente ficou conversando. Ele colocou as cestas no carro dele, ali longe da guarda, e ele sai com a esposa dele, vai lá para a Vila Collier, depois da Vila Maranhão, 10 horas da noite. Esse pastor não podia esperar para o dia seguinte. Eu tinha uma família na minha igreja com várias crianças, e eles não tinham jantado, as crianças não tinham o que comer. Aquela família estava orando.
pedindo: Deus me ajuda. E às vezes a gente está esperando, irmãos, que vai descer um anjo do céu. E Deus nos escolhe, nós somos anjos na vida de algumas pessoas, temos que entender isso. Você pode ser a resposta de oração da vida de alguém, Deus vai te usar para isso. Irmãos, eu entendo que Deus nos criou não como problema nesse mundo, Deus nos criou como solução. Você carrega uma solução de Deus para uma situação. E isso, irmãos, é grandioso demais. Eu não sou problema na vida de ninguém, irmãos. Eu não aceito ninguém dizer que eu sou a dor de cabeça dele. Eu sou solução. Eudes não veio para prejudicar aquela nação. Deus não escolheu para ser um problema para o povo, mas para ser uma solução. Eu sou a solução de Deus para alguns problemas desse mundo. Eu digo isso porque tem uma consciência na palavra, porque Deus nos fez desta maneira, nós somos filhos de Deus. Entenda mais uma coisa nessa vida. Quando você chegar na vida ao momento de sentir que você não pode mais, saiba que naquele momento Deus vai mandar alguém para te ajudar na tua caminhada. Mas sozinho você nunca ficará. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Que Deus pegue essa palavra e plante bem fundo no nosso coração, e que possamos fazer uso dela no nosso viver. Amém? Vamos ficar em pé? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus.